Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que nós podemos nos encontrar no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Ele é o nosso Pai. Somos seus filhos e queremos, através desse programa, fazer uma experiência da misericórdia do Pai. Quem é que não precisa de misericórdia? A misericórdia do Pai tem o poder de iluminar os nossos corações de modo a dissipar as trevas do mal, de modo a dissipar as trevas do pecado. Sim, algumas pessoas, de forma errada, pensam que a misericórdia do Pai é uma espécie de permissão de Deus para que nós possamos viver comprometidos com o pecado, para que possamos cometer o pecado no dia a dia. Isso é um grande erro. É claro que o Pai das Misericórdias, Ele tem misericórdia em relação aos nossos erros, aos pecados que nós cometemos. Mas na medida em que a misericórdia do Pai chega aos nossos corações, na medida em que a misericórdia do Pai atinge os nossos corações pela graça de Deus, essa misericórdia nos faz rejeitar o mal, rejeitar o pecado. Se eventualmente caímos novamente, a misericórdia do Pai nos leva à experiência de pedir perdão, a experiência do arrependimento, a experiência de um coração contrito é o que alimenta a misericórdia do Pai em nossos corações. A contrição, um arrependimento profundo porque escolhemos o mal, escolhemos o pecado no lugar do amor de Deus. A misericórdia do Pai, ela renova em nossos corações a esperança. E não apenas a esperança em nossa conversão, mas também a esperança na conversão de irmãos e irmãs com quem nós convivemos, que talvez ainda estejam vivendo no pecado. Pessoas da nossa família, pessoas da nossa comunidade, e às vezes quando nos deparamos com o telejornal, nos deparamos, com as notícias através da televisão, da internet, e nos deparamos com tantos acontecimentos pecaminosos. Não são simplesmente notícias, mas são pessoas, infelizmente, comprometidas com o pecado da corrupção, o pecado da injustiça, o pecado da violência, o pecado daqueles que promovem a guerra, a destruição do outro, o pecado do aborto, o pecado daquele aborto cometido para destruir a vida do nascituro, a vida da criança. E tantas outras formas de pecado. Irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus nos motiva a interceder, nos motiva a rezar, para que essas pessoas, esses irmãos e irmãs, também se convertam. Durante o nosso programa Oração do Pai das Misericórdias, neste mês da Bíblia, setembro, nós temos meditado trechos do Salmo 119. Salmo 119, e eu já tenho explicado que esse salmo é um dos salmos, é o salmo mais longo do livro dos Salmos, que está lá no Antigo Testamento, mas é um salmo precioso, porque ele
louva, ele engrandece, ele coloca em destaque a importância da lei de Deus para as nossas vidas. Salmo 119, e agora eu pego do versículo 9 até o versículo 12. Salmo 119, talvez na sua Bíblia seja o Salmo 118, não é? Do versículo 9 ao versículo 12. Como é que pode um jovem levar uma vida pura? Guardando tua palavra. De todo o coração te procuro. Não me deixes desviar dos teus preceitos. Conservo no coração tuas promessas, para não te ofender com o pecado. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me teus estatutos. Que coisa linda nos ensina o salmista, não é verdade? Olha como diz, como começa o salmista perguntando: como é que pode um jovem levar uma vida pura? Como é que pode um jovem? Você que é jovem, como é que você pode ter uma vida pura? E responde o salmista: guardando tua palavra. Olha, guardar a palavra de Deus e guardar, quando se diz, né, quando a palavra de Deus usa o verbo guardar, guardar é de fato receber a palavra de Deus no coração. Mas recebemos a palavra de Deus no coração para colocá-la em prática. Então guardar não é só guardar no coração a palavra, receber no coração a palavra, mas é colocá-la em prática. Na medida em que guardamos a palavra de Deus, a própria palavra nos garante uma vida pura, ou seja, uma vida sem a escravidão do pecado. De todo o coração te procuro, Senhor. Não me deixes. É a súplica que nós fazemos ao Senhor. Senhor, não me deixes desviar dos teus preceitos. Conservo no coração tuas promessas para não te ofender com o pecado. Olha que coisa linda. Quando guardamos no coração a palavra de Deus, esta palavra, guardada no coração, nos defende do pecado. Por isso, bendito és tu, Senhor. Ensina-me teus estatutos. Ensina-me teus mandamentos. É a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Sim, irmãos e irmãs, graça para que nós possamos, de fato, viver no nosso dia a dia a palavra de Deus. Viver no nosso dia a dia esse compromisso com a palavra do Senhor. E assim seremos preservados do pecado. Se eventualmente formos tentados, teremos força para dizer não ao pecado, força para dizer não à tentação, de modo que possamos viver segundo a misericórdia do Pai. Façamos a oração ao Pai das Misericórdias e em seguida vamos dar também a bênção aos objetos de piedade e à água. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, estes objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam. E abençoai sobretudo a água, para que seja fonte da vossa graça, de modo que possamos viver no dia a dia o compromisso batismal. Abençoai sobretudo estes irmãos e irmãs que são vossos filhos e filhas.
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.